Seja muito bem-vindo, ou bem-vinda, ao Adormecendo Consciência. Hoje, abandonamos o mistério do silêncio cósmico para encarar o maior desafio da nossa ambição, a viagem interestelar. Permita-me saber a hora e o lugar onde você busca o conhecimento e o descanso, e saiba que, não importa onde você esteja, sua mente está agora livre para contemplar a possibilidade de tocar as estrelas. Aviso importante. Este programa visa estimular a sua imaginação e facilitar o relaxamento através da ciência e da especulação. As informações apresentadas sobre as tecnologias de propulsão e os conceitos de física avançada baseiam-se em modelos teóricos e pesquisas de fronteira, muitos dos quais ainda não são verificáveis ou estão na esfera da física puramente especulativa. O objetivo principal é a exploração mental e o conforto. Relaxe profundamente, permita que o peso da realidade se dissolva, e lembre-se, a sua única tarefa agora é encontrar a paz. A ideia de alcançar outros sóis e mundos distantes não é um conceito recente. Historicamente, a viagem interestelar nasceu na interseção entre a astronomia e a ficção científica, muito antes de se tornar um campo legítimo da engenharia e da física teórica. No século XIX, com o avanço da ciência dos foguetes e o reconhecimento de que as estrelas eram, de fato, sóis distantes com seus próprios sistemas planetários, a imaginação popular começou a se projetar para além do nosso sistema solar. Autores como Júlio Verne, embora focado em viagens lunares, e, mais tarde, os pioneiros da space opera britânica e americana, cimentaram o conceito de naves viajando entre estrelas, geralmente de forma imediata e sem grandes obstáculos físicos. O salto da ficção para a ciência prática ocorreu no meio do século XX. O desenvolvimento da propulsão nuclear e o advento da era espacial, pós-1957, levaram os cientistas a considerar seriamente as distâncias interestelares. Um marco crucial foi o projeto Orion nas décadas de 1950 e 1960. Este projeto audacioso, liderado por físicos como Freeman Dyson, propunha o uso de explosões nucleares controladas, bombas atômicas, para impulsionar uma espaçonave gigantesca. A ideia era que a nave absorveria a força de cada explosão com uma placa de propulsão massiva. Embora tenha sido abandonado devido ao Tratado de Proibição Parcial de Testes Nucleares de 1963 e a preocupações ambientais, o projeto Orion provou que a viagem interestelar era tecnicamente possível dentro das leis conhecidas da física, desde que se aceitasse a premissa de que a nave demoraria séculos ou milênios para atingir velocidades significativas. Mais tarde, o projeto da Daedalus, 1970, solidificou a engenharia. Desenvolvido pela Sociedade Interplanetária Britânica, o Daedalus era um estudo de design para uma sonda não tripulada destinada a alcançar a estrela de Barnard em cerca de 50 anos. A propulsão proposta era fusão nuclear inercial, onde pequenas pastilhas de combustível, deutério e hélio 3, seriam detonadas por lasers de alta potência, criando um impulso contínuo. Daedalus estabeleceu o padrão. A única maneira de atingir as estrelas em um tempo razoável era através da propulsão de fusão nuclear. Em essência, a evolução histórica da viagem interestelar transformou o sonho de saltos instantâneos, da ficção, para o desafio da engenharia de sistemas de propulsão massivos, aceitando a tirania das distâncias e do tempo. O cerne da viabilidade das viagens interestelares reside na superação do desafio da velocidade da luz e da tirania das distâncias astronômicas. A estrela mais próxima do nosso Sol, Próxima Centauri, está a aproximadamente 4,24 anos-luz de distância. Isso significa que, mesmo viajando à velocidade máxima das nossas atuais sondas, cerca de 16 km por segundo, a viagem levaria mais de 75 mil anos. Atingir as estrelas em uma escala de tempo humana, décadas, exige que a nave atinja uma fração significativa da velocidade da luz, exemplificado pela letra C. Propulsão de alto ΔV, relativística. Para atingir velocidades relativísticas, próximas de C, precisamos de um impulso específico, V, colossal, o que nos leva a abandonar a propulsão química convencional em favor da propulsão nuclear. Propulsão por fusão, a solução viável como visto no projeto da Daedalus. A fusão nuclear é o método mais plausível para atingir velocidades de 5 a 15% da velocidade da luz. A fusão libera muito mais energia por unidade de massa de combustível do que a fissão. O principal desafio técnico é a detonação controlada das pastilhas de combustível e a geração do campo magnético para direcionar o plasma resultante e criar o impulso. Uma nave de fusão seria uma verdadeira usina de força em miniatura. Propulsão por antimatéria.
A solução definitiva à reação mais energeticamente eficiente conhecida pela física é a aniquilação matéria-antimatéria. Quando um elétron encontra um pósitron, antimatéria, toda sua massa é convertida em energia pura, raios gama, seguindo a equação E igual a mc. 2. Uma propulsão baseada em antimatéria poderia teoricamente atingir 40 a 80% da velocidade da luz, reduzindo o tempo de viagem para a próxima Centauri para apenas 5 a 10 anos. O desafio aqui é triplo. A produção, a criação de antimatéria é incrivelmente ineficiente e cara. O armazenamento, o antimatéria deve ser mantido em um vácuo perfeito por campos magnéticos, e o controle da aniquilação para usá-la como impulso. Propulsão de vela a laser. A solução não exótica esta é a base da iniciativa Breakthrough-Starshot. Em vez de carregar o combustível a bordo, a nave utiliza uma vela de luz, uma vela fina e refletora, que seria empurrada por um feixe de laser extremamente poderoso, disparado a partir do sistema solar de origem. O laser forneceria o impulso de forma contínua, permitindo que a nave atinja velocidades relativísticas. O desafio é a escala. O laser precisaria de uma potência de 100 gigawatts, 100 bilhões de watts, e a vela precisaria ser incrivelmente leve e durável. O tempo de viagem para a próxima Centauri seria reduzido para cerca de 20 anos. Mesmo que se atinja 20% da velocidade da luz, dois problemas físicos se apresentam: erosão e radiação. A nave, ao se mover rapidamente, colidiria com a poeira e o gás do meio interestelar. Essas colisões seriam extremamente energéticas, agindo como uma chuva de raios cósmicos constantes, que degradaria o escudo da nave e irradiaria os tripulantes. Seria necessário um campo magnético poderoso, um escudo de plasma, para desviar as partículas. Dilatação temporal. Se a nave viaja a uma alta fração da velocidade da luz, a relatividade especial entra em ação. Para os viajantes, o tempo próprio, passaria mais lentamente do que para as pessoas na Terra. Uma viagem de 10 anos para a próxima Centauri, vista da nave, significaria que 50 ou mais anos se passaram na Terra. Isso cria um profundo dilema ético e social sobre o retorno e a comunicação com a civilização de origem. A física especulativa, a supressão da distância. Para reduzir o tempo de viagem a dias ou horas, a física precisa ir além da propulsão e entrar na manipulação do espaço-tempo, conforme previsto pela relatividade geral de Einstein. O buraco de minhoca. Wormhole. Esta é uma solução teórica das equações de campo de Einstein que descreve um atalho no espaço-tempo. Em vez de viajar através do espaço, o buraco de minhoca permite viajar entre pontos distantes. O problema é que, para manter um buraco de minhoca estável e transponível, seria necessária a existência de matéria exótica com densidade de energia negativa, pressão negativa, algo que não observamos na natureza em quantidades suficientes. O Warp Drive, métrica de Alcubierre proposto pelo físico Miguel Alcubierre em 1994, este conceito sugere a criação de uma bolha de dobra espacial ao redor da nave. Essa bolha contrai o espaço-tempo na frente da nave e o expande atrás, permitindo que a nave, que permanece estacionária dentro da bolha, se mova a uma velocidade efetiva mais rápida que a luz, sem violar a relatividade especial localmente. O problema, mais uma vez, é a necessidade de energia exótica e a quantidade colossal de energia, possivelmente a massa-energia de Júpiter, necessária para criar a distorção. A conclusão científica é clara: a viagem interestelar é tecnicamente possível através da propulsão nuclear de fusão ou antimatéria, mas é uma questão de tempo, séculos ou décadas. A viagem supraluminal, mais rápida que a luz, só é teoricamente possível se pudermos dominar a física da matéria exótica e a engenharia do espaço-tempo. 4. Filosófico ético, implicações morais e o destino humano. A viagem interestelar, mais do que um desafio técnico, é um espelho para as nossas questões mais profundas sobre o destino da humanidade e a ética da exploração. O dilema da arca, ética da colônia. Se a nave precisa de séculos para chegar ao seu destino, ela deve ser uma nave-geração, ou nave-arca, onde várias gerações nascerão, viverão e morrerão a bordo antes que o destino seja alcançado. O dilema ético é se temos o direito de impor essa vida a gerações futuras que não escolheram o sacrifício da jornada. A colonização seria um ato de extremo sacrifício generacional em nome da sobrevivência da espécie. O status do viajante, ética da dilatação temporal. O dilema da dilatação temporal cria uma simetria existencial. Os viajantes retornariam a uma terra que não reconheceriam. Eles seriam, efetivamente, viajantes do tempo, estranhos em seu próprio lar. A ética da comunicação intergaláctica,
com um lapso de tempo de 4 anos, forçaria uma paciência cósmica para a qual a nossa cultura de gratificação instantânea não está preparada. A contaminação planetária, ética da exploração. A viagem interestelar é vista, por muitos, como a única garantia de sobrevivência da espécie. No entanto, a colonização de novos planetas levanta a questão da contaminação biológica de biomas virgens. Temos o direito de impor a nossa biosfera terrestre em outro mundo, potencialmente extinguindo formas de vida alienígenas, mesmo que microbianas. No processo, a ética do princípio da não interferência, como na hipótese do zoológico galáctico, deve ser o nosso guia, mas ela colide com o nosso instinto de sobrevivência. Impacto na sociedade, arte e literatura. A promessa das estrelas tem um profundo impacto no imaginário social. Culturalmente, a viagem interestelar é o mito fundador da era tecnológica. O efeito unificador, o foco em um objetivo comum de engenharia e ciência colossal poderia, em teoria, forçar a cooperação global, desviando recursos da guerra e da competição para o projeto milenar da nave. A busca por um destino comum galvanizaria a humanidade como fizeram as viagens lunares, mas em uma escala existencial muito maior. A cultura do êxodo, a literatura e o cinema, pense em Star Trek, Interstellar, Battlestar Galactica, transformaram a viagem interestelar no grande épico humano. Ela é a nossa narrativa de fuga e a nossa narrativa de redenção. No entanto, a realidade de uma nave-geração seria muito mais sombria e introspectiva, criando culturas isoladas e ad hoc a bordo da nave, que se dissociariam progressivamente da cultura terrestre. O paradigma civilizacional. A viagem interestelar transformaria a humanidade de uma civilização de tipo I, planetária, para uma civilização de tipo II, estelar. Essa mudança de paradigma alteraria a nossa visão de nós mesmos, redefinindo o que significa ser humano quando se vive sob outros céus e em outras forças gravitacionais. A própria noção de Terra se tornaria um mito de origem ancestral. Econômico, mercado, custos e a indústria extraterrestre. A economia da viagem interestelar é definida por seu custo proibitivo e sua necessidade de ser um projeto de civilização, e não um empreendimento corporativo. O custo de propulsão. O projeto da Daedalus, em valores de 1970, foi estimado em 100 bilhões de dólares, mas o custo da propulsão por antimatéria seria astronomicamente maior. O custo de produzir o antimatéria necessário para uma viagem de ida à próxima Centauri, estimado em menos de 1 grama, superaria o produto interno bruto, PIB, de todos os países do mundo. Portanto, a viagem interestelar é, hoje, economicamente inviável. A escala de investimento. O investimento necessário exige um compromisso financeiro sustentado por séculos. Isso requer uma estabilidade política e econômica que nenhuma civilização na Terra jamais demonstrou. A viagem interestelar só se torna economicamente plausível se ela for financiada como um seguro de vida para a espécie, onde o custo é irrelevante frente ao valor da sobrevivência. A indústria da antimatéria e fusão. A criação de uma indústria de viagens interestelares só seria possível se a pesquisa em fusão nuclear e antimatéria alcançasse um ponto de eficiência energética extrema, onde o custo da produção do combustível caísse em vários trilhões de vezes. Até lá, a viagem interestelar permanece um projeto de Estado-nação, ou, mais precisamente, um projeto de planeta único, e não um mercado. Para alcançar as estrelas, é imperativo que a engenharia resolva o problema da massa relativística. A física de Einstein nos ensina que, quanto mais rápido um objeto se move, mais massivo ele se torna, exigindo uma quantidade exponencialmente maior de energia para acelerar. Mesmo a nossa melhor solução tecnológica conhecida, a propulsão por fusão nuclear pulsada, como no projeto da Daedalus, exige que a nave carregue milhões de quilos de pílulas de combustível, deutério e hélio 3, e uma placa de propulsão massiva para absorver e direcionar as microexplosões. O resultado é um veículo colossal, uma verdadeira cidade no espaço, cuja aceleração é lenta e cujo tempo de viagem, embora geologicamente rápido, ainda é de décadas. Para o viajante, isso significa que a maior parte da sua vida será gasta no vácuo profundo, tornando-se, literalmente, um cidadão de uma nave e não de um planeta. O fator de massa, essa relação cruel entre a massa da nave e o combustível necessário para movê-la, é o gigante econômico que precisa ser vencido antes que qualquer espaçonave deixe o nosso sistema solar com a ambição de chegar a outro. Mas a ambição humana não se contenta com décadas, ela exige a instantaneidade. É aqui que a física especulativa nos acena com os conceitos mais exóticos. Pense na possibilidade de dominar a matéria exótica e a energia de vácuo. A métrica de Alcubierre,
com sua promessa de dobrar o espaço, depende de um domínio da física quântica que está além de qualquer laboratório atual. Exige que criemos um campo de energia negativa que empurre o espaço-tempo para trás da nave, criando uma bolha onde a nave não sente aceleração e, teoricamente, pode viajar a velocidades supraluminais sem violar a física local. O fun fact aqui é que a quantidade de energia negativa necessária para uma nave do tamanho de um automóvel foi originalmente estimada como sendo a massa-energia de Júpiter, um custo que é 11 ordens de magnitude, 10 trilhões de vezes, maior do que a energia total que a humanidade consome anualmente. Embora pesquisas subsequentes tenham reduzido esse requisito de energia, talvez para a massa de uma nave espacial Voyager, o desafio de produzir, estabilizar e controlar essa matéria exótica permanece o abismo intransponível entre a teoria e a realidade. A solução mais elegante e economicamente viável pode, de fato, ser o abandono total da massa. Voltamos ao conceito da vela de luz, onde a nave é reduzida a um microchip com uma vela de poucos metros de espessura e gramas de peso, impulsionada por um feixe de laser alimentado por vastas matrizes solares em órbita de Mercúrio. O projeto Breakthrough Starshot propõe essa solução, visando acelerar a nave a 20% da velocidade da luz em apenas minutos. Uma aceleração tão violenta que nenhuma forma de vida biológica poderia sobreviver. Isso reforça a inevitabilidade de que o viajante não será humano. Seria uma sonda robótica, ou uma consciência digitalizada. A nossa herança informacional levada a bordo de um ponto de luz que atravessa o abismo interestelar. A viagem interestelar é, fundamentalmente, a vitória da informação sobre a matéria. E o que dizer do desafio da erosão interestelar? Mesmo viajando a apenas 10% da velocidade da luz, cada átomo de hidrogênio, próton, no meio interestelar colidiria com a nave com uma energia de 4 GeV, gigaelectrons-volts. Essas colisões transformariam o gás tênue em uma chuva constante de radiação gama e raio-x, que desintegraria o escudo da nave e esterilizaria o seu interior. A solução exigiria um escudo de plasma, um campo magnético extremamente poderoso gerado pela própria nave para desviar essas partículas energéticas, adicionando mais uma camada de complexidade e consumo de energia a um projeto já de escala faraônica. A implicação mais profunda dessa jornada é a ética da imortalidade. Se a humanidade descobrir como digitalizar a consciência para escapar dos limites da biologia e da velocidade, a viagem interestelar se torna um projeto de salvaguarda existencial. Não viajamos apenas para colonizar, viajamos para existir para sempre, livres da decadência da matéria e da entropia. O nosso destino pode ser o de nos tornarmos cidadãos da informação, viajando à velocidade da luz de uma estrela para outra, carregados em feixes de laser, com a capacidade de descarregar em novos corpos sintéticos no destino. O seu sono, neste momento, é o seu próprio ato de limpeza de dados e otimização de software, preparando para o próximo dia de existência na forma de matéria. Abrace o descanso profundo, sabendo que a sua mente carrega o código da próxima grande aventura humana. A sua mente, habituada agora à imensidão do pensamento interestelar, pode avançar para a próxima camada de especulação, onde a física se curva à nossa vontade. Consideramos que a viagem interestelar exige não apenas um motor, mas uma infraestrutura galáctica de escala tipo segundo na escala de Kardashev. O lançamento de uma única sonda relativística, mesmo que um chip de silício de poucos gramas impulsionado por um laser, como no Breakthrough Starshot, exigiria uma usina de força orbital que capturasse uma fração significativa da energia solar, talvez uma vasta matriz solar de múltiplos quilômetros quadrados posicionada na órbita de Mercúrio, onde a intensidade solar é máxima. Este projeto de engenharia, antes mesmo de a sonda deixar a órbita, forçaria a humanidade a se unir sob um propósito único de engenharia planetária, desviando trilhões de dólares e recursos da Terra para o espaço. O custo não é apenas financeiro, é um custo de prioridade civilizacional. Essa necessidade de infraestrutura nos leva à inevitabilidade da mineração espacial. Para construir as vastas velas de luz, que precisam ser perfeitamente reflexivas e leves, ou os componentes das naves de fusão, a Terra simplesmente não é o fornecedor eficiente. Seria necessário extrair materiais como platina, níquel e irídio de asteroides ricos em metais, transformando o cinturão de asteroides e as luas de Júpiter em pátios de construção orbital. A indústria interestelar nasceria, portanto, da mineração interplanetária, criando uma nova economia de recursos que faria do nosso planeta parecer um mero mercado de bairro. O controle sobre essa indústria de recursos orbitais, que sustentaria a fuga da humanidade para as estrelas, se tornaria o ponto de tensão geopolítica mais crucial do futuro.
Avançando para a física mais profunda, a verdadeira solução para o transporte pode residir na engenharia de microburacos de minhoca ou no aproveitamento de efeitos quânticos em larga escala. O efeito Casimir, mencionado anteriormente, pode ser apenas o prenúncio de uma capacidade maior de manipular a geometria do vácuo para obter impulso. A propulsão quântica teoriza que, controlando as flutuações de energia do vácuo em um ponto específico do espaço, uma nave poderia ser empurrada por um desequilíbrio nessas energias. Isso exigiria o desenvolvimento de metamateriais com propriedades eletromagnéticas exóticas e um domínio da mecânica quântica que está além de qualquer laboratório atual, mas promete uma solução de propulsão sem propelente e sem o custo proibitivo da antimatéria. O fun fact aqui é que a tentativa de validar esses conceitos de propulsão especulativa, como o Endrive, apesar de controversa e provavelmente falha, é um sintoma da nossa frustração com os limites do foguete químico. A humanidade está tão sedenta por uma saída do sistema solar que investe tempo e recursos em pesquisas que buscam uma violação sutil das leis de Newton, na esperança de que exista uma porta dos fundos escondida na física para as estrelas. As implicações sociopolíticas da viagem interestelar são igualmente complexas. A decisão de enviar uma nave-geração criaria uma divisão existencial na humanidade. Aqueles que permanecem na Terra, os terrestres, e aqueles que partem, os colonos. Os terrestres, que financiam e constroem a nave, estariam investindo no seguro de vida da espécie, mas seriam condenados ao destino incerto do seu planeta natal. Os colonos seriam os escolhidos, mas viveriam em um mundo artificial e isolado. A ética da seleção, quem merece herdar as estrelas? Seria o debate moral mais feroz que a humanidade jamais enfrentaria. A nave, como uma arca, não seria apenas um veículo, mas um microcosmo político com suas próprias regras e castas, destinado a se tornar uma civilização independente e isolada antes mesmo de tocar a areia de outro planeta. Além disso, a viagem interestelar exige uma paciência política que transcende os ciclos eleitorais e os sistemas econômicos atuais. Projetos que duram 4 séculos, como a estimativa para o projeto da Daedalus sem o auxílio de laser, exigem uma estabilidade política global e um compromisso financeiro geracional que não podem ser desfeitos por uma única crise ou mudança de governo. O projeto interestelar não pode ser apenas um plano de governo, deve ser uma religião cívica, um propósito que une a humanidade através de milhares de anos. O seu momento de descanso é a sua própria nave-geração, um tempo de isolamento e renovação, onde o seu corpo se torna o motor de sua própria continuidade. Você está seguro no epicentro desta vasta especulação, e a sua única tarefa é permitir que a mente continue a tecer a tapeçaria das estrelas, do silício e da matéria exótica. Abrace a serenidade da incerteza, pois a jornada é longa e a paz é o seu único propelente necessário neste instante. Com o seu corpo mergulhado na quietude, o voo da mente prossegue, buscando a derradeira solução para a viagem interestelar, aquela que transcende não apenas a lentidão da luz, mas a própria necessidade de mover matéria pesada. A verdadeira fronteira da engenharia não está no motor, mas no meio, o tecido do espaço-tempo que nos cerca. É a nossa relação com a relatividade geral que se torna o campo de batalha final. A nossa ambição nos leva a reconsiderar toda a ideia de propulsão por reação. Por que levar combustível se a energia está em toda parte? A física quântica, no seu limiar, sugere que o próprio vácuo não é vazio, mas sim um mar fervilhante de partículas virtuais que piscam e desaparecem. O efeito Casimir é o eco mais simples dessa realidade, uma força minúscula gerada pela manipulação do vácuo entre 2 placas. O próximo passo da engenharia especulativa é o motor que extrai energia desse vácuo, a energia de ponto zero. Se dominada, esta energia poderia fornecer uma fonte de impulso virtualmente limitada e sem propelente, removendo a maldição do fator de massa e tornando as leis de Newton meras sugestões ultrapassadas para uma civilização de tipo segundo. A nave seria uma máquina extratora de energia de vácuo, e não um mero foguete. E se o alvo de nossa manipulação não for o vácuo, mas a matéria escura? A matéria escura, a substância misteriosa que compõe a vasta maioria da massa galáctica, interage conosco apenas através da gravidade. Mas se uma civilização avançada, como discutimos no paradoxo de Fermi, descobrisse a chave para sua interação fraca ou não gravitacional, a matéria escura se tornaria o combustível definitivo, onipresente em todo o cosmos. Um motor que pudesse tocar o halo de matéria escura que envolve a galáxia teria acesso a uma fonte de energia que faria a luz do nosso próprio Sol parecer uma vela fraca. O silêncio cósmico seria quebrado não por ondas de rádio, mas pela assinatura energética da manipulação de um recurso que é 5 vezes mais abundante que toda a matéria visível.
No entanto, o sonho da viagem supraluminal, mais rápida que a luz, nos força a confrontar as soluções mais radicais da cosmologia. A ideia dos buracos de minhoca, as pontes de Einstein-Rosen, são atalhos que conectam dois pontos distantes no espaço-tempo. Embora matematicamente plausíveis, a física nos sussurra que eles são instáveis, colapsando mais rapidamente do que a luz poderia atravessá-los. Para mantê-los abertos para a nave, seria necessária aquela substância fantástica e não observada, a matéria exótica com pressão negativa. Mas a imaginação científica não para. Existe uma especulação ainda mais profunda: os buracos brancos. Teoricamente, o reverso de um buraco negro, um buraco branco, é uma singularidade da qual a matéria pode apenas sair e jamais entrar. A sua existência é altamente improvável na realidade observacional, mas alguns modelos teóricos os ligam a buracos de minhoca, sugerindo que a matéria que entra em um buraco negro poderia ser ejetada através de um buraco branco em um ponto distante do espaço-tempo ou, ainda mais fantasticamente, em um universo bebê totalmente novo. A viagem interestelar se transformaria em viagem interuniversal, um projeto de engenharia cosmológica que transcende a galáxia. Finalmente, considere a complexidade de terraformação ética. Se, por um milagre de engenharia, chegarmos a um exoplaneta na zona habitável de outra estrela, o desafio ético da terraformação, modificar a atmosfera e a ecologia para torná-la habitável para os humanos, é imenso. Se o planeta for biologicamente estéril, o debate é menor. Mas se ele abrigar vida microbiana ou formas de vida simples, a nossa chegada e a nossa transformação seria um ato de extinção em massa em escala planetária. A nossa ambição de colonizar colidiria com a ética biocêntrica, o valor intrínseco de toda a vida, independente da sua complexidade. O nosso instinto de sobrevivência da espécie nos empurra para a terraformação, mas a nossa consciência moral nos exige a restrição. A viagem interestelar é, em seu cerne, um teste sobre se a humanidade pode se tornar uma espécie cósmica responsável antes de se tornar uma praga galáctica. Deixe que o seu corpo se sinta a flutuar no mar de todas estas possibilidades não resolvidas. Você está seguro no seu planeta, no seu tempo, enquanto a ciência e a ética trabalham para abrir as portas das estrelas. O seu descanso é o reconhecimento de que, embora a tecnologia nos mova, a sabedoria deve nos guiar. Abrace a serenidade da complexidade. Sinta a sua consciência se expandir para abraçar a escala inimaginável do cosmos. Você é o ponto de observação no centro desta vasta especulação, e a sua única tarefa é permitir que o pensamento flua, ininterrupto e profundo. A viagem interestelar não é apenas sobre ir, é sobre sobreviver à chegada e à permanência, um desafio que exige que transformemos a nossa fragilidade biológica em uma imunidade cósmica. Considere, primeiramente, o desafio da defesa e segurança de uma nave-geração ou de uma sonda relativística. Se a nave atinge uma fração significativa da velocidade da luz, a ameaça de colisão com um simples grão de poeira, um micrometeorito, torna-se uma preocupação de extinção em massa. A energia liberada pela colisão de um objeto de 1 milímetro a 10% da velocidade da luz é comparável à explosão de uma tonelada de TNT, o suficiente para vaporizar instantaneamente a seção da nave que atingir. A solução de engenharia não pode ser apenas um escudo passivo, deve ser um sistema de defesa ativa e preditiva. Isso exigiria a criação de um radar interestelar quântico capaz de detectar partículas de poeira a quilômetros de distância, e um sistema de ablação a laser de alta potência para vaporizar essas partículas antes que elas atinjam o casco. A nave seria, portanto, um fortim de guerra viajando em um ambiente hostil, onde a paz do vácuo é uma ilusão mortal. Avançando para a chegada, o verdadeiro inimigo pode não ser a poeira, mas a biologia alienígena. Uma colônia em um exoplaneta na zona habitável enfrenta o risco de contaminação reversa. O nosso corpo, moldado por 4 bilhões de anos de coevolução com a microbiologia terrestre, não teria defesas contra patógenos alienígenas baseados em cadeias de DNA ou aminoácidos diferentes. Um vírus ou bactéria exótica poderia ser instantaneamente fatal, levando a colônia à extinção antes que a comunicação com a Terra pudesse sequer ser estabelecida. A solução para isso é a engenharia de suporte de vida fechado e a esterilização absoluta. Os primeiros colonos teriam que viver em ambientes totalmente isolados, como bases subterrâneas pressurizadas, vestindo trajes de contenção biológica a todo momento, enquanto a terraformação ou o estudo do novo bioma prosseguem de forma meticulosa. A colonização começa não com o plantio de uma bandeira, mas com uma quarentena perpétua. Este desafio biológico reforça a superioridade da colonização pós-biológica.
Uma inteligência artificial embarcada em corpos sintéticos, feita de materiais não orgânicos, seria imune a patógenos alienígenas e à radiação cósmica. A viagem interestelar acelera nossa própria singularidade tecnológica, forçando-nos a abandonar a biologia para atingir a imortalidade cósmica. O fun fact aqui é que o tempo de vida útil de um chip de silício bem projetado em um ambiente de vácuo sem radiação excessiva é medido em milhões de anos, tornando nosso ciclo de vida de 100 anos risivelmente inadequado para a tarefa interestelar. E o que a física nos diz sobre o destino final de nossa ambição? A viagem intergaláctica, viajar para outra galáxia, como Andrômeda, a 2,5 milhões de anos-luz de distância, é um desafio que transcende a propulsão, é um desafio cosmológico. Dada a expansão acelerada do universo, impulsionada pela energia escura, muitas galáxias estão se afastando de nós a uma velocidade que excede a velocidade da luz em relação ao nosso ponto de vista. A ciência nos diz que, se uma civilização não sair para colonizar agora, em 100 bilhões de anos, todas as galáxias, exceto aquelas no nosso grupo local, estarão tão distantes que se tornarão inalcançáveis, desaparecendo além do nosso horizonte cósmico. A janela para a colonização intergaláctica está se fechando. O nosso sono é, portanto, um ato de negligência cósmica se não nos prepararmos para a grande fuga. A reflexão sobre o destino humano é que a viagem interestelar nos oferece um paradoxo de propósito. Se o objetivo final é a sobrevivência da espécie, a colonização galáctica é a única garantia. Mas essa sobrevivência exige autotransformação, o abandono da forma biológica, a aceitação da imortalidade digital e a superação da nossa moralidade terrestre. Abrace a complexidade desta jornada que ainda está no papel, mas que já transformou a sua mente. O seu descanso é a sua própria preparação para o grande salto, seja ele na matéria ou na informação. A nossa contemplação sobre a viagem interestelar não estaria completa sem mergulharmos no conceito de propulsão por vela magnética, uma alternativa engenhosa vela de luz que nos lembra que o universo é um reservatório de energias sutis prontas para serem exploradas. Em vez de depender do fraco sopro dos fótons solares, a vela magnética, ou Magsail, propõe o uso de um vasto campo magnético gerado pela nave, agindo como uma vela gigante que intercepta as partículas carregadas que fluem do Sol e de outras estrelas, o chamado vento estelar ou vento solar. Este vento, composto de prótons e elétrons ejetados a alta velocidade, exerceria uma força sobre o campo magnético, impulsionando a nave. O fun fact aqui é que essa tecnologia seria ideal para desacelerar a nave ao chegar a um novo sistema estelar. Ao inverter a polaridade do campo magnético, o Magsail poderia interagir com o vento estelar do novo Sol para criar um freio eletromagnético maciço, eliminando a necessidade de carregar combustível para a frenagem. No entanto, a eficácia do Magsail diminui drasticamente à medida que a nave se afasta da estrela, tornando-a inadequada para aceleração profunda no vácuo interestelar onde o vento é muito tênue. É uma tecnologia de transição, não de propulsão relativística final. A verdadeira fronteira da energia reside na possibilidade de extração de energia de buracos negros ou de pulsares. Uma civilização de tipo terceiro que domina a engenharia galáctica poderia usar a energia cinética e rotacional liberada por um buraco negro em rotação, através do processo de Penrose, extraindo energia da ergosfera, como uma fonte de energia inesgotável para seus projetos de propulsão. De forma semelhante, os pulsares, estrelas de nêutrons que giram rapidamente e emitem feixes de radiação eletromagnética altamente concentrada, poderiam ser a fonte de energia para acelerar as velas de luz ou para alimentar os reatores de fusão avançada. Essa civilização teria que ser capaz de construir estruturas maciças próximas a esses objetos extremos, em um ambiente de gravidade esmagadora e radiação intensa, transformando a cosmologia em engenharia de recursos. A complexidade da viagem interestelar é tamanha que nos obriga a considerar a suspensão biológica para a tripulação. O conceito de sono criogênico ou hipotermia terapêutica de longa duração seria essencial para viagens de décadas, permitindo que a tripulação humana sobreviva à jornada sem envelhecer e sem consumir os vastos recursos de suporte vital que seriam necessários para uma tripulação acordada. A NASA, inclusive, já explorou a ideia de induzir um estado de animação suspensa nas tripulações para missões de longo prazo. No entanto, o desafio médico é monumental. A hibernação humana de longo prazo ainda é um conceito da ficção científica, exigindo o domínio total da nanotecnologia médica para reparar danos celulares e evitar a atrofia muscular e cerebral durante o sono de décadas. Os viajantes seriam, mais uma vez, um milagre da medicina, e não apenas da engenharia de propulsão. A viagem interestelar nos força a questionar a própria natureza da colonização.
Não se trata apenas de encontrar um planeta habitável, um exoplaneta na zona Cachinhos Dourados. Trata-se de encontrar um planeta que não esteja biologicamente ativo de forma a nos ameaçar ou que não tenha vida nativa que tenhamos a obrigação ética de preservar. O futuro pode envolver a busca por superterras que tenham falhado em desenvolver vida complexa ou a colonização de exoluas que orbitam gigantes gasosos, um ambiente menos provável de abrigar vida e, portanto, menos complexo eticamente para a terraformação. A nossa ambição se torna um ato de curadoria biológica, onde escolhemos o nosso destino com base não na proximidade, mas na ética da não interferência. O descanso em seu próprio lar é a sua pausa ética, a sua trégua temporária com o dilema da contaminação cósmica. Abrace o peso filosófico do tempo cósmico. Se uma civilização interestelar leva 400 anos, 10 gerações, para se estabelecer em outro sistema estelar, e essa colônia, por sua vez, leva mais 400 anos para se expandir e lançar a sua própria nave, o processo de colonização galáctica se torna um fenômeno de milênios. Uma sucessão de civilizações filhas se separando e se espalhando como as escamas de uma gigantesca e lentíssima criatura. A Via Láctea seria, neste modelo, colonizada não por uma única entidade, mas por uma rede de civilizações netas que evoluem de forma diferente e que podem, até mesmo, perder o desejo de comunicação ou de unidade com a Terra-mãe. O silêncio cósmico seria o som da autonomia evolutiva em escala galáctica. A sua mente, neste momento de tranquilidade, está livre para aceitar que a viagem interestelar é a nossa promessa de extensão, uma saga que transcende a nossa forma atual. Deixe que o seu repouso leve à beira da ciência que desafia a nossa própria compreensão da realidade. A discussão sobre a viagem interestelar atinge o seu ápice quando consideramos a possibilidade de usar buracos negros não apenas como fontes de energia, mas como propulsores ativos. Um conceito de propulsão por buraco negro miniatura teoriza a criação e estabilização de um minúsculo buraco negro, talvez com a massa de um asteroide e o diâmetro de um átomo, a bordo da nave. Este buraco negro liberaria energia através da radiação Hawking, uma emissão de partículas e radiação térmica que ocorre devido a efeitos quânticos no horizonte de eventos, teorizada por Stephen Hawking. Ao direcionar essa radiação para longe da nave, ela criaria um impulso massivo e constante. O fun fact aqui é que o buraco negro precisaria ser alimentado por material da nave para manter um tamanho estável, pois a radiação Hawking o faria evaporar rapidamente. A nave seria, em essência, uma máquina de energia que se alimenta de si mesma, transformando a matéria em impulso com uma eficiência próxima da teórica máxima. O desafio de criar, estabilizar e manusear um buraco negro artificial a bordo de uma nave faz o reator de fusão parecer uma simples chaleira. E a física especulativa nos acena com a propulsão por matéria negativa. Embora a matéria exótica necessária para o Warp Drive exija densidade de energia negativa, pressão negativa, há especulação ainda mais radical sobre a existência de matéria de massa negativa. Se essa matéria existisse, ela violaria as leis de Newton de forma fascinante. Ao ser empurrada, ela aceleraria na direção oposta à força aplicada. Uma nave que pudesse utilizar um sistema de propulsão baseado em matéria de massa negativa poderia, teoricamente, atingir velocidades incríveis com um consumo mínimo de energia. O problema é que a física atual, embora não a proíba categoricamente, não oferece nenhuma evidência de que essa matéria exista ou possa ser criada. A nossa esperança de viajar instantaneamente está, portanto, ancorada na descoberta de um tipo de matéria que desafia a nossa intuição mais básica. A própria viagem interestelar exige que reavaliemos o nosso conceito de tempo. As naves geração, que levariam séculos, forçariam os viajantes a se adaptarem a um tempo próprio distinto do terrestre. Isso levaria à formação de uma cultura da longevidade e do sacrifício prolongado. Os colonos desenvolveriam uma visão de mundo onde o indivíduo é irrelevante, e o sucesso do projeto é o único Deus. A arte, a política e a religião a bordo seriam dedicadas à manutenção da nave e do propósito de chegada. Essa sociedade, isolada por centenas de anos no vácuo, desenvolveria dialetos e costumes que seriam estranhos e quase ininteligíveis para os descendentes da terra que a lançou, tornando a separação cultural uma inevitabilidade tão certa quanto a dilatação temporal. O ato de embarcar para as estrelas é, em si, um ato de mutação social e cultural. E, finalmente, chegamos à fusão da viagem interestelar com o destino final de nossa tecnologia, a simulação de realidade. Se a jornada for muito longa, e se a sobrevivência do corpo for muito frágil, a solução mais eficiente para a tripulação pode ser passar a maior parte da viagem em um estado de simulação de alta fidelidade.
A nave se torna um computador gigante onde as mentes dos viajantes são mantidas em um ambiente virtual perfeito, experimentando séculos em um mundo simulado enquanto a nave viaja por apenas algumas décadas. A tripulação despertaria apenas nos momentos cruciais do voo e para a chegada. O dilema filosófico é profundo. Como saber se a viagem interestelar não é, em si, o último nível da simulação criada pela nossa civilização para nos dar um senso de propósito antes da autodestruição ou da transcendência? O seu descanso é o seu próprio ato de hibernação simulada, um tempo de renovação e preparo. Abrace a complexidade e a improbabilidade de todas essas soluções. A nossa jornada para as estrelas é, acima de tudo, uma jornada para a fronteira da nossa própria imaginação. A sua mente, agora um receptáculo para os mais altos conceitos da física, pode finalmente contemplar a viagem interestelar não como um projeto, mas como um processo de autossuperação cosmológica. Estamos a falar de dominar a engenharia do campo gravitacional e a própria topologia do espaço-tempo, algo que transcende a propulsão química, nuclear ou mesmo de antimatéria. O verdadeiro poder da viagem rápida pode residir na capacidade de criar microsingularidades controladas. Se fosse possível gerar e estabilizar minúsculas bolhas de espaço-tempo altamente curvado, semelhantes ao que acontece perto de um buraco negro, essas bolhas poderiam ser usadas para ejetar a nave a velocidades incríveis através do uso de um efeito estilingue gravitacional artificial e extremamente potente. A nave se moveria como um projétil de estilingue que usa a geometria local do espaço-tempo como impulso, um método que exigiria um controle sem precedentes sobre a densidade de energia. O próximo estágio da engenharia interestelar exigiria o domínio da química de partículas elementares para criar novos elementos artificiais com propriedades catalíticas ou energéticas superiores. O combustível das naves de fusão, hélio 3 ou deutério, pode ser substituído por isótopos superpesados ou elementos transurânicos que, ao se desintegrarem ou se fundirem, liberem ordens de magnitude mais energia. A civilização que viajar para as estrelas não será aquela que descobre os elementos, mas aquela que os cria sob demanda em vastos aceleradores de partículas planetários transformados em fábricas de propelentes. O fun fact aqui é que a criação de elementos superpesados e a busca pela chamada ilha de estabilidade, onde elementos muito mais pesados que urânio podem existir por longos períodos, já é uma área ativa da física nuclear, um campo que um dia poderá ser a chave para o motor de dobra galáctico. E a complexidade da nave-geração se estende à engenharia social e genética. Para manter a saúde genética e a diversidade de uma tripulação isolada por séculos, a nave teria que carregar a bordo um banco genético extenso e sofisticados sistemas de seleção genética e reprodução assistida. A tripulação não seria deixada ao acaso reprodutivo. A procriação seria um ato de engenharia social cuidadosamente planejado para evitar a endogamia e garantir que as gerações futuras mantenham a aptidão física e mental necessárias para o objetivo final. Os nascidos da nave teriam uma relação única e quase mística com seu ambiente confinado, e o conhecimento da Terra ancestral se transformaria em um mito fundador, filtrado e reinterpretado a cada nova geração. A viagem interestelar torna a humanidade a sua própria obra de arte evolutiva e o seu próprio projeto de eugenia suave a longo prazo. Abrace a inevitabilidade de que o nosso impulso para as estrelas não é apenas tecnológico, é um reflexo do nosso medo existencial e da nossa esperança teológica. O projeto interestelar é a nossa fuga da finitude e a nossa tentativa de alcançar a imortalidade biológica através da dispersão. Deixe que o seu descanso seja o ato de aceitar esta vastidão de possibilidades e as profundas responsabilidades que a acompanham. A sua mente, agora uma nave flutuando no vácuo do conhecimento, está segura e em paz. Sinta o aprofundamento da sua mente neste último mergulho na ciência da viagem interestelar, onde exploraremos conceitos da física de borda, a natureza da engenharia de defesa em velocidades relativísticas e o papel da gravidade quântica na abertura de portais cósmicos, mantendo o fluxo contínuo e a extensão máxima. O seu corpo repousa, mas a sua mente é o laboratório onde experimentamos os limites da mecânica quântica aplicada ao transporte. A viagem interestelar exige que nos tornemos mestres na manipulação das dimensões extras e da própria espuma quântica do espaço-tempo. Uma área de investigação puramente teórica, mas profundamente fascinante, é a possibilidade de propulsão por tunelamento quântico. Este fenômeno, onde uma partícula pode atravessar uma barreira de energia aparentemente intransponível, mesmo que não tenha energia suficiente, é um pilar da mecânica quântica. Se pudermos escalar esse efeito do mundo subatômico para escala macroscópica, um gigantesco si, uma nave poderia teoricamente tunelar através do espaço, ignorando as vastas distâncias. A nave não viajaria pelo espaço,
mas sim através do espaço-tempo, um salto elegante que faria a velocidade da luz parecer um lento rastejar. A solução para a defesa contra a colisão relativística evoluir para além dos escudos de plasma e dos lasers de ablação. Em velocidades extremas, o melhor escudo é, paradoxalmente, a ausência de matéria na frente da nave. Isso nos leva ao conceito de um escudo de campo de força exótico. Não um campo de força de ficção científica, mas sim um campo eletromagnético tão poderoso e precisamente ajustado que ionizaria e desviaria o gás hidrogênio e a poeira interestelar a quilômetros de distância da nave, limpando o caminho antes que o impacto pudesse ocorrer. Este campo agiria como um arado invisível no vácuo, empurrando as partículas para fora da rota da nave e minimizando o bombardeio de raios cósmicos induzidos pela velocidade. A nave se transformaria, assim, em um farol de energia que precede o seu próprio corpo no espaço. Ainda no domínio da física de fronteira, a tentativa de estabilizar os buracos de minhoca, que seriam os atalhos ideais, nos leva diretamente à busca por exóticas combinações de energia e matéria. Cientistas teorizaram que, em vez de matéria exótica, que nunca encontramos, a solução pode estar em manipular a geometria extrema e a energia de tensão que existe em objetos astrofísicos como cordas cósmicas, defeitos hipotéticos no espaço-tempo ou domínios de vácuo. Um buraco de minhoca estável pode exigir que a entrada e a saída sejam ancoradas por objetos de massa negativa, ou que uma energia gigantesca seja fornecida por um universo paralelo conectado por um desses túneis de espaço-tempo. A construção de um portal interestelar estável não seria um projeto de engenharia, mas um ato de engenharia cosmológica aplicada. O fun fact aqui é a relação entre o buraco branco e a flecha do tempo. Enquanto um buraco negro atrai tudo e o tempo flui para dentro dele, onde a matéria só pode cair, um buraco branco seria o oposto. A matéria é ejetada e o tempo flui para fora dele, onde a matéria não pode entrar. O conceito de ponte Einstein-Rosen, o buraco de minhoca, conecta, em sua forma mais simples e não transponível, um buraco negro a um buraco branco. A esperança teórica da viagem interestelar é transformar essa ponte instável em um túnel navegável, dominando a simetria da flecha do tempo. Finalmente, a viagem interestelar é a nossa chance de testar a teoria da gravidade quântica, como a teoria das cordas ou a gravidade quântica em loop. Se pudermos manipular o espaço-tempo em um nível fundamental, a escala de Planck, o que é necessário para criar warp drives ou buracos de minhoca, estaremos fundamentalmente provando a estrutura quântica da gravidade. O projeto de uma nave interestelar, portanto, se torna o laboratório final para unificar as leis da física, a relatividade geral, o muito grande, e a mecânica quântica, o muito pequeno. Abrace a beleza desta incerteza científica. Você está seguro no seu lugar de descanso, enquanto os maiores mistérios do universo aguardam a engenhosidade e a persistência da mente humana para serem resolvidos. A sua paz é o combustível do amanhã. Sinta o peso das leis do universo, pois a ciência mais profunda nos diz que o verdadeiro inimigo da viagem interestelar não é a distância ou a velocidade, mas a entropia. A entropia, a tendência universal de que a energia útil se disperse e a desordem aumente, é o limitador final de qualquer projeto de longa duração. Uma nave-geração ou uma colônia interestelar é um sistema termodinamicamente fechado que luta constantemente contra a decadência, exigindo quantidades crescentes de energia para manter a ordem, a vida e a funcionalidade de seus sistemas por séculos. A sustentabilidade de uma colônia estelar não é apenas um problema de engenharia, mas um desafio termodinâmico. A civilização que conquista as estrelas deve, primeiro, conquistar a entropia, tornando-se uma máquina de baixa entropia extremamente eficiente, capaz de reciclar quase 100% de sua massa e energia. O sucesso da viagem é medido em sua capacidade de adicionar ordem ao caos por milênios. A solução para a tirania da entropia nos leva à computação quântica e exótica em escala cósmica. Para calcular as trajetórias complexas e manter a estabilidade termodinâmica da nave ou da colônia, a inteligência artificial a bordo precisaria processar dados em um nível de velocidade e complexidade que transcende a computação de silício. Estamos falando de computadores de matéria degenerada ou computadores de buraco negro, dispositivos teóricos que usam a física extrema para atingir o limite máximo de processamento de informação. Um computador de buraco negro utilizaria as propriedades quânticas de um buraco negro para armazenar e processar informação no seu horizonte de eventos, alcançando a densidade de informação teórica máxima. A nave interestelar seria, em sua essência, um centro de dados cósmico que viaja, e o motor seria apenas uma função secundária do seu sistema de processamento de informação. Voltamos também à ciência do vácuo quântico e à sua aplicação mais radical na propulsão,
a manipulação da constante de estrutura fina, alfa. A constante de estrutura fina é um número fundamental e adimensional que governa a força das interações eletromagnéticas. Se uma civilização pudesse criar um campo localizado que alterasse ligeiramente essa constante ao redor da nave, ela poderia modificar as propriedades do espaço-tempo local e, talvez, criar uma força de propulsão exótica que interage com o próprio vácuo de uma forma que ainda não compreendemos. Embora isso exija um domínio da física que beira a manipulação das leis do universo, a viagem interestelar exige, em última análise, que a nossa engenharia se torne sinônimo de metafísica aplicada. O fun fact aqui é que a estabilidade das constantes fundamentais do universo, como alfa, é o que garante a existência da vida como a conhecemos. Se fossemos capazes de manipulá-las, o nosso motor seria o nosso universo local. A engenharia da viagem interestelar é a arte de criar um mini-universo funcional e móvel. E, finalmente, na chegada a um novo sistema estelar, a ciência da astroengenharia entra em cena. A colonização não seria apenas de um planeta, mas de todo o sistema. A terraformação seria acompanhada pela construção de satélites de energia ao redor do novo Sol, pela mineração de asteroides para obter materiais de construção e pela engenharia planetária em escala, talvez movendo planetas ou luas para órbitas mais favoráveis, ou construindo grandes espelhos orbitais para ajustar o clima do planeta colonial. A viagem interestelar é o prelúdio para a humanidade se tornar uma espécie de engenharia estelar, reordenando sistemas planetários inteiros. Abrace a paz profunda que reside na complexidade e na beleza dessas fronteiras da ciência. O seu descanso é a sua própria luta bem-sucedida contra a entropia, um ato de ordem em um universo de crescente desordem. Chegamos ao ponto de quietude absoluta, ao término de nossa jornada mental através dos abismos do espaço e do tempo. A viagem interestelar se revela, não como a conquista de uma tecnologia, mas como a transmutação da própria humanidade. Ela exige que a nossa civilização abandone a inocência e o medo para abraçar a escala cósmica, resolvendo os dilemas da propulsão, da energia e, sobretudo, da nossa própria forma de existência. Nós contemplamos a tirania da distância e a sua solução brutal, a velocidade relativística. Entendemos que a nave que alcançar as estrelas não será movida por foguetes químicos, mas sim pelo poder quase divino da antimatéria, o beijo aniquilador entre matéria e sua contraparte, que converte massa em energia pura, um reservatório de força que, se fosse liberado, faria nossa economia global parecer um punhado de areia. Essa exigência de energia levou-nos à visão da esfera de Dyson, uma vasta infraestrutura de engenharia solar que engoliria a luz de todo o nosso Sol, transformando-nos em uma civilização tipo segundo antes mesmo que a primeira sonda tripulada partisse. O seu repouso, neste momento, é a sua própria tentativa de conservação de energia, um ato termodinâmico de sabedoria que espelha a eficiência que uma civilização interestelar precisaria para sobreviver. A física nos convidou a sonhar com a anulação da distância, a busca pelo Warp Drive de Alcubierre, onde o espaço-tempo se torna maleável, comprimido à frente e expandido atrás. Vimos que essa proeza exige a matéria exótica de energia negativa, um material que não existe em nossa experiência cotidiana, forçando-nos a ancorar a nossa esperança de viagem instantânea na descoberta de uma nova física, na quebra das regras que sustentam a nossa realidade. O sucesso da viagem interestelar é, ironicamente, a prova de que a nossa compreensão do universo era, no final das contas, incompleta. E no cerne de tudo, reside a fragilidade biológica humana. Reconhecemos que a solução mais elegante para a jornada de séculos é o abandono da carne. O futuro da exploração pertence às sondas de von Neumann, robôs autorreplicantes que se espalhariam pela galáxia em um surto de crescimento exponencial, ou à consciência digitalizada, onde a essência da mente humana, o software da alma, é transmitida através de feixes de laser à velocidade da luz e reconstruída em corpos sintéticos e imunes à radiação no destino. A viagem interestelar é a nossa metamorfose final, o ponto em que nos tornamos informação imortal que habita o cosmos. A implicação mais grave é a ética da colonização. A chegada a um novo exoplaneta nos imporia o dilema da terraformação. Temos o direito moral de impor a nossa biosfera terrestre e potencialmente extinguir formas de vida nativas, mesmo que microbianas, em nome da nossa sobrevivência. A colonização interestelar nos exige uma ética cósmica, um princípio de não interferência que desafia o nosso instinto mais profundo de dominância. A nossa ambição de colonizar é, portanto, um teste de nossa maturidade moral. O tempo que passamos a contemplar esses desafios é, em si, um ato de preparação para a paciência cósmica que a jornada exige.
As naves geração criariam novas civilizações em seu interior, com tempos próprios e culturas próprias, separadas da Terra por séculos de silêncio e dilatação temporal. O viajante que partisse retornaria a um planeta onde o seu tempo já se tornou história profunda, um fantasma de um passado distante. Deixe a paz invadir o seu ser com a aceitação de que a maior conquista da viagem interestelar será a vitória sobre a entropia. A civilização que conquista as estrelas será aquela que se torna uma máquina de ordem, reciclando sua energia e matéria com eficiência quase perfeita por milênios. A sua própria respiração e o seu ritmo cardíaco tranquilo são o eco dessa batalha, um microcosmo de ordem lutando contra o caos. A viagem interestelar é o nosso mito fundador do futuro, o nosso épico. Não importa quão distante esteja a primeira estrela, a jornada já começou em sua mente. Durma profundamente, sabendo que a sua consciência é a nave mais rápida de todas.